Amen, Amen. Halleluja. Cordeiro de Deus, seja a glória. O teu sacrifício está consumado da nossa culpa e pecados. Tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes, filhos no teu reino. Nenhum nome sobre a terra é igual ao teu. Se você vem desviado e aflito, para ti a salvação, o que o mundo não pode te oferecer, você encontra no Gólgota. Paz para perguntas e dúvidas, cura para toda dor, esperança para carregar a cruz e amor para o coração vazio. A ti, ao Cordeiro de Deus, seja a glória. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Somos um povo de sacerdotes, filhos do teu reino. Não há nenhum lugar, um nome que seja igual ao seu. De todo o coração, eu vos saúdo a todos no precioso nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que privilégio que nós
podemos crer na santa e preciosa palavra e podemos vivenciá-la, vivenciar aquilo que o Senhor prometeu. Todos nós sabemos, através dos noticiários, o que aconteceu sobre a terra, especialmente nas últimas 4 semanas. Tudo passa por Deus e nós estamos no fim do tempo da graça, chegamos a isso e sabemos que todas essas coisas teriam que acontecer porque estão preditas na Santa Escritura. Mas, primeiramente, as muitas saudações, seja por telefone, seja através de e-mail. Estamos ligados com todos os irmãos e irmãs em toda a terra, intimamente ligados pela fita do amor divino, como Paulo expressou, e somos gratos ao Senhor também pela possibilidade que não somente numa língua, mas sim nas diversas línguas, a preciosa e santa palavra pode ser passada adiante e a mensagem divina pode ser carregada adiante. Também hoje desejamos a todos os tradutores de coração as bênçãos de Deus e especialmente aqueles que encontraram graça diante de Deus e mesmo eles podem crer como a Escritura diz. Eu posso hoje especialmente saudar o irmão Tati, ou mencionar o irmão Tati de Bruxelas. No seu telefonema, hoje ele me disse, irmão Frank, nós pagamos, enviamos 726 equipamentos e enviamos em todos os lugares. Esses equipamentos estão agora aí para que todos possam ouvir e vivenciar. Se pensarmos sobre isso, há 20 anos atrás, há 10 anos, não era assim como hoje é. Mesmo se não podemos ter as reuniões oficiais, porque assim está escrito em Romanos, no capítulo 13, cada autoridade é de Deus e nós temos que obedecer o que os estados e governos definiram, mas, mais uma vez, seja mencionado, nós somos gratos que todo mundo pode ouvir e pode vivenciar juntamente. Nessa oportunidade, amados irmãos e irmãs, eu gostaria ainda de mencionar quão precioso é que nós, nesse tempo, encontramos graça diante de Deus e com a promessa que Deus deu, que antes do retorno de Jesus Cristo teria que se cumprir. Nós fomos informados sobre isso. Eu lembro com prazer quando o irmão Branham, no dia 12 de junho de 1958, em Dallas, Texas, ele me disse: armazene o alimento
leve algumas pregações em fitas magnéticas, vá a Leo Mercer, ele grava as pregações, deixa que algumas lhes sejam passadas. E hoje eu trouxe uma delas aqui. Irmãos e irmãs, todas as pregações que o irmão Branham fez estão nessas fitas de 18 milímetros, foram gravadas, e cada pregação, essas bobinas, e essas pregações me foram enviadas. E aqui, quem fizer uma visita no meu escritório, ele pode ir ao quarto vizinho e ver todas essas fitas magnéticas que me foram enviadas. Pode vê-las. Eu posso me lembrar muito bem quando nosso irmão dos Estados Unidos veio nos visitar e não sabia, estava tão surpreendido que não sabia o que deveria dizer, e então somente disse: irmão Frank, isto nenhum irmão sobre a terra tem aqui o que você tem. Diga-me o que eu devo pagar por isso. Eu gostaria de levar junto comigo. Não, Deus, Ele cuidou que tudo no tempo certo, da forma correta, fosse feita, que as pregações tenham sido gravadas, que me foram enviadas, que desde o princípio eu estive a par do ministério, da palavra, das promessas, daquilo que o Senhor determinou para esse período. E eu também tenho que me lembrar, irmãos e irmãs, e vamos repetir mais uma vez, se a definição é assim, que nós atualmente não podemos ter maiores reuniões, mas nós sabemos que pelo menos em 2 meses será tudo diferente novamente, e nós poderemos nos reunir, porque isto o Senhor determinou assim, que nós, nesse lugar, pregaríamos sua santa e preciosa palavra, e como mencionei ontem, em todos os 55 anos, mês a mês, eu carreguei a mensagem divina, pude carregar a mensagem divina a todos os povos e países. Agora veio o tempo quando todos os irmãos e todas as congregações e grupos de oração podem se reunir, quando o tempo estiver novamente assim, para ouvirem a santa e preciosa palavra de Deus, e compreendemos precisamente o que acontece nesse tempo. E quem mais uma vez quiser dar uma olhada nestas pregações em fitas magnéticas que me foram enviadas, o que foi dito ao irmão Branham: armazene o alimento. E ele viu prateleiras nos quais o alimento foi armazenado. Mas então veio o tempo do distribuir, e por isso o irmão Branham, diretamente no começo, quando ele falou sobre o 7º selo, ele pôde dizer: agora o alimento foi armazenado. Irmãos e irmãs, se contemplamos a harmonia divina, vamos olhar mais uma vez, brevemente, para trás, no tempo de Moisés e Josué. Moisés teve uma missão especial.
de ajuntar o povo e dizer a Faraó: deixe o meu povo sair para que me sirva. Assim o Senhor tinha falado. E todos nós sabemos, ele repetiu: deixa o meu povo partir. Deixa o meu filho primogênito partir. E então veio a saída, o êxodo, o sangue do cordeiro foi passado nos batentes da porta, e o Senhor disse: quando eu ver o sangue, passarei vos poupando ao largo de vós. Então veio a passagem, a travessia pelo Mar Vermelho, separado assim como as duas paredes aqui no salão estão. Assim, a água esteve uma parede à direita e uma parede à esquerda. E o povo de Israel passou com pés secos através do Mar Vermelho. Deus preparou um caminho aonde sequer havia um caminho. Deus cuida do seu povo e cuida da sua assembleia. Mas então, irmãos e irmãs, aconteceu que Josué e Moisés, no Monte Nebo, eles foram lá, e que o Senhor deu a indicação, e também a Josué ele pôde dizer: assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. E o que aconteceu? Então veio a entrada na terra prometida, o Jordão se partiu, se dividiu, e eles entraram com pés secos, atravessaram, e a terra foi tomada. Eu posso, para a glória de Deus, dizer isso. Quando há anos, junto com o irmão Detlef Menard, estive na Jordânia, ele conhecia um homem que tinha um escritório de turismo, uma agência de turismo, e em Amman nós fomos a esse homem e perguntamos sobre Nebo. Ele disse: isso não é problema, peguem um táxi e vão simplesmente lá. E nós tomamos um táxi, fomos ao Monte Nebo, e lá nós vimos tudo. Cada igreja tem suas salas de exposição, primitivamente, muito simples, mas tudo está sendo feito lá no Monte Nebo. Para mim, uma coisa foi importante: Moisés, ele subiu, ele foi ordenado para subir no Monte Nebo e também foi lá. Ele viu a terra da promessa diante de si, ele viu o Jordão diante de si, ele viu Jericó à sua direita diante de si, e En-Gedi à sua esquerda, e Jerusalém, se olharmos diretamente para frente. Para mim, isso foi uma vivência muito especial. Eu levantei as minhas mãos, agradeci ao Senhor que podemos agora tudo, mais uma vez, vivenciar isso. Deus do Senhor, Ele tirou o seu servo e profeta, mas a palavra revelada, a promessa do entrar, o que Deus prometeu na finalização, isso ficou para nós. E nós compreendemos o que significa se Paulo
Em Gálatas 4, versículo 28, escreve: Vós, amados irmãos, sois filhos da promessa, assim como Isaac foi. Simplesmente todo-poderoso. Somente quem crê na promessa principal para esse tempo, e a promessa principal é que o nosso Senhor retornará, como ele, em João 14, disse, e então, simplesmente faz parte. Vejam, eu vos envio o profeta Elias antes que esse grande e terrível dia do Senhor venha. Ontem nós falamos sobre o dia, sobre os últimos dias falamos, e como Deus ordenou todas as coisas. Um dia para o Senhor é como os nossos 1000 anos, e o Senhor, Ele fez o seu plano de salvação e Ele o cumpre pela graça. E como nós repetidamente temos que testemunhar, tão certo quanto João Batista, na primeira vinda de Cristo, ele trouxe a mensagem divina e apresentou ao Senhor um povo bem preparado. Assim agora, e assim agora será, através da última mensagem palavra, um povo será chamado para fora. Vós, povo meu, separai-vos, não toqueis nada impuro. Assim eu vos aceitarei, e vós sereis meus filhos e minhas filhas. E como nós podemos ler, a velha Jerusalém tem o seu lugar, a nova Jerusalém tem o seu lugar. Assim como de um lado Deus elegeu a velha Jerusalém e o reinado, ele, a partir de Jerusalém, será cumprida, porque o Senhor, ele descerá no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras se partirá, e então o Senhor começa o seu reinado. Mas, para nós, como igreja neotestamentária, João viu na ilha de Patmos a nova Jerusalém, qual seja, preparada como uma noiva preparada para o seu noivo. A noiva do Cordeiro na nova Jerusalém estará. E como ontem na contemplação da palavra nós vimos, quando tudo ter chegado ao fim, quando o milênio tiver vivenciado o seu fim, então se cumpre o que em Apocalipse 21 está escrito: eu vi um novo céu e uma nova terra. Irmãos e irmãs, prezados amigos, que todas as coisas não podem continuar assim como estão sobre a terra agora, nós todos compreendemos. Mas a diferença entre aqueles que creem a Deus e aqueles que não creem nele, como já no profeta Malaquias foi predito, então vereis a diferença entre aquele que de fato serve a Deus e aquele
que não o serve. Irmãos e irmãs, nós cremos de todo o coração o que a Santa Escritura diz, e nós cremos que o nosso Senhor, Ele tem um povo sobre a terra, em todos os povos e línguas, e vamos falar mais uma vez, que todos os tradutores que agora em diversas línguas estão transmitindo a pregação, que possam ser abençoados, e todos que estão ouvindo sejam abençoados. Eu leio de Romanos, no capítulo 8, Romanos, capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, sim, conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Ó amados, nós poderíamos ler adiante. Que graça, que privilégio de vivermos agora e sem imaginação própria, alguma coisa que acrescentemos, que podemos crer de coração e, como filhos da promessa, ter parte daquilo o que Deus prometeu para esse período. Vamos falar com dor em nossos corações. A maioria passa ao largo disso. E ainda há aqueles que, das pregações do irmão Branham, criam suas próprias interpretações com diferentes citações. E então, as diferentes direções, como se diz, dentro da mensagem, não, deixe-me falar clara, em alta voz, dentro da mensagem divina, não há as diferentes direções. Dentro da palavra, dentro da mensagem divina, somente existe uma única direção. E esta é a direção que Deus nos deixou na sua palavra para nós. Todas as interpretações não têm nada a ver com o original. Cada interpretação é uma mentira, e nenhuma mentira tem sua origem na verdade. E por isso é, de fato, nossa tarefa que a santa, a preciosa
palavra de Deus seja testemunhada. Também isso tem que ser ressaltado mais uma vez, que nos últimos anos vivenciamos como a técnica caminhou adiante e que de fato todo mundo pode ouvir. Imaginem, eu vos mostrei esta fotografia com as pregações do Irmão Branham. Aqui eu vos mostro o meu laptop. Aqui estão todas as 200 pregações nesse laptop aqui. Toda a Bíblia, tudo está aqui dentro. Quem teria imaginado isso há 20 ou há 10 anos atrás? Sequer era possível dessa forma, mas hoje tudo é possível. Assim, nós temos o grande privilégio que a última santa mensagem de Deus e o que vem de Deus é santo, a palavra é santa, e nós aceitamos a palavra em temor e nós cremos. E também, como foi enfatizado ontem, nosso Senhor disse: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E eu parto do princípio, irmãos e irmãs, que ninguém no nosso meio exista que tem dificuldade de crer na palavra. Nós podemos, com corações livres, crer em cada palavra de Deus, e somente no momento quando cremos, isto, pela graça, nos é revelado. Incredulidade e desobediência, isso é o pior par que pode existir sobre a terra. Fé e obediência é o par mais abençoado que existe sobre a terra. E por isso, nós chegamos à fé da incredulidade, da desobediência, das interpretações, arrancados para fora disso e colocados na palavra, santificados na palavra da verdade. E nós temos que enfatizar repetidamente, irmãos e irmãs, que de coração aceitamos e recebemos o que Deus nos concedeu em Cristo Jesus, nosso Senhor, como há pouco em Romanos 8 nós lemos: aqueles que Ele chamou, Ele também justificou, e aqueles que Ele justificou, Ele também glorificou. Ele lhes concedeu a glória, até que nós, até o ponto que seremos iguais a Ele, que Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Quem pode compreender isso? Na fé, nós aceitamos, assim como Ele, como Redentor, nesse corpo carnal, Ele veio, assim como a Virgem Maria, veio o Espírito Santo, que creu na palavra da promessa e aceitou, e então lhe foi dito: o que for nascido de ti será chamado Filho de Deus. Ele, o Senhor da glória, que trouxe toda a existência através do seu falar, que no princípio
da Bar, e isso eu me alegro todas as vezes, totalmente de coração. Se está escrito no princípio, não na eternidade. Na eternidade, Deus, o Senhor, estava oculto, estava morando consigo numa luz que ninguém tinha acesso e ninguém lá pôde vê-lo. No princípio, Deus, ele saiu da eternidade para o tempo, veio da eternidade para o tempo. E esse foi o Senhor, e como o Senhor, ele trouxe tudo à existência através do seu falar, e o mesmo que tudo trouxe à existência através do seu falar, ele veio a nós, tomou um corpo humano, carregou todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, toda a nossa desobediência, tudo ele carregou sobre si e carregou até a cruz, e nós podemos anunciar a consumada redenção de coração e também vivenciar pessoalmente. Amados irmãos e irmãs, nós, sem falar isso com qualquer arrogância, assim como nos dias de Elias, e em Romanos 8 está escrito, também no nosso tempo, o Senhor, ele tem um resto que não dobra os seus joelhos diante de Baal, não diante de uma religião, não diante de uma pessoa, mas nós inclinamos os nossos joelhos somente diante de Deus, o Senhor, e damos a Ele somente toda a glória, porque Ele fez grandes coisas em nós. Quem passar ao largo na promessa nesse último período, ele passa ao largo de Deus. Isso pode ser uma palavra séria também para todos os crentes, em todas as diferentes congregações. Ninguém negará o seu estado de crentes, mas temos que dizer para isso, há uma primeira ressurreição e há uma segunda ressurreição. Na primeira ressurreição, todos que têm parte no arrebatamento, eles tomarão parte na primeira ressurreição, sairão dos túmulos, e nós que vivemos e que restarmos, seremos juntos com eles arrebatados. Mas então, todos que não estavam prontos, na segunda ressurreição, como nós no Apocalipse lemos, e livros foram abertos diante do trono branco, e todas as pessoas que jamais existiram sobre a terra estarão lá diante do trono branco, terão que aparecer lá, e o Senhor, então ele fará o juízo, e então está escrito, quem não foi encontrado escrito no livro da vida, ainda na segunda ressurreição, diante do trono branco, todos que aceitaram a vida eterna pela fé em Jesus Cristo estarão lá e viverão eternamente. Mas, na primeira ressurreição, somente a noiva do Cordeiro, todos serão transformados à imagem do Filho de Deus. O rebanho das primícias que
terá parte no arrebatamento. E por isso, o irmão Branham, ele foi enviado com a mensagem, não uma mensagem foi pregada para aqueles que estarão diante do trono branco, mas sim uma mensagem que agora é pregada àqueles que tomarão parte na primeira ressurreição, na transformação, no arrebatamento, nas bodas, que tomarão parte disso, que estarão na Nova Jerusalém. Isto é eleição, isto é graça, e nós somos muito gratos ao Senhor por isso. Vamos olhar mais uma vez brevemente no campo religioso do nosso tempo, e todos vocês sabem, desde 1949, estou a par daquilo que internacionalmente, especialmente nas igrejas pentecostais, que aconteceu, e tomei parte de todas as conferências. Em 1960, deveria ser o gestor europeu para T.L. Osborne. Osborne foi, na época, o grande conhecido evangelista mundial que fez a sua puxada na África com o título Ouro Negro, e esse filme foi mostrado em todos os lugares, e as pessoas vinham em massas, se ajuntavam. Eu fui seu tradutor aqui na grande reunião em Krefeld e também em Düsseldorf, no estádio do Reno. Muitas pessoas estavam reunidas e ele disse: ouça, você pode ser o gestor aqui da Europa, irmãos e irmãs, se vocês podem crer ou não, mas o Senhor, já naquela época, pela graça, já me denominou como servo diretamente do dia no qual Osborne, com o seu grande automóvel, veio na Corecamp, mais ou menos 800 metros daqui. Ele veio, dirigiu para lá. Vocês sabem o que aconteceu? Assim como vocês ouvem a minha voz, meu servo, não venda a tua primogenitura. Isso passou por medula e ossos, e eu sabia o que eu tinha que fazer, que essa oferta lucrativa, eu tinha que rejeitá-la, mas eu digo somente por isso, porque desde o princípio, desde 1949, estive a par de tudo com todos os grandes evangelistas, até com David du Plessis. Também eu pude traduzir, e Gordon Lindsay, que escreveu o livro William Branham, um homem enviado por Deus. Deus me concedeu um grande privilégio, até em Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos da América, na Universidade Oral Roberts, eu estive lá. Deus me concedeu graça de vivenciar todas essas coisas e ver todas essas coisas, para então, assim eu vejo, para prezar o valor que não seguimos algum tipo de movimento, mas encontramos graça diante de Deus para receber e aceitar aquilo, crermos naquilo o que o Senhor determinou para esse período. E vocês podem também
ouvir nas pregações magnéticas de irmão Branham até 1963, até a abertura dos 7 selos, ainda as portas estavam abertas ao nosso irmão nas diferentes igrejas pentecostais, mas então as portas se fecharam e não mais quiseram recebê-lo, não quiseram aceitá-lo também, mas somente os homens de negócios, Cristão e Demos Shakarian, deixaram a porta aberta para ele, que ele ainda pudesse falar nas diferentes cidades. Mas vamos resumir, irmãos e irmãs, o alimento espiritual foi armazenado, então Deus tomou o seu servo e profeta, também ele pôde dar uma olhada na glória. Ele relatou como foi levado para o além, como ele viu a multidão incontável, que todos eram jovens. Ele foi comissionado por Deus para trazer a palavra. As vivências sobrenaturais deram testemunho que não era um homem com um programa, isso todos os outros têm, mas um homem enviado por Deus com a mensagem de Deus para esse período de tempo. Irmãos e irmãs, no meu coração sempre surge em alta voz, eu gostaria de dizer, como Simão naquela época: Senhor, tu deixas então o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram o cumprimento daquilo que tu determinaste para esse período. E assim nós podemos agradecer ao Senhor. Deus tomou o irmão Branham, assim como ele tomou Moisés, mas então se tornou, passou para a realidade, a promessa encontrou seu cumprimento e o povo de Deus pôde colocar o pé na terra prometida sobre tudo o que Deus lhes havia concedido. Da mesma forma, é agora. Tudo aquilo que nas pregações de antemão nos foi anunciado, nisto agora nós podemos na fé estar em pé sobre isso. Nós podemos edificar sobre isso. Isso nós podemos agora, pela graça, vivenciar o chamado para fora, a separação, a preparação, a plena redenção através do sangue do Cordeiro, a plena santificação na palavra de Deus. E então, eu gostaria ainda de dizer em alta voz, como Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, como ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé sem machucá-la. Louvado e glorificado seja o Senhor. Sequer uma vez caí na incredulidade, mas sem machucar, permanecendo firme na fé. E por isso, ele pôde diretamente no versículo 8 dizer: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia,
e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amados irmãos e irmãs, vamos nos alegrar com o retorno do Senhor, vamos nos alegrar que Ele em breve aparecerá. E nós contamos com o seu retorno no nosso tempo. E não somente Paulo e os servos de Deus receberão a coroa, mas, como o apóstolo também expressou aqui, aqueles que o Senhor, a mim e todos aqueles que amaram a sua vinda, Ele dará a estes todos. Que graça! Nós não pudemos acrescentar nada, nenhum mérito próprio, nenhuma dignidade. Deus, o Senhor, pela graça, nos elegeu, pela graça, nos chamou, pela graça, colocou fé dentro de nós, pela graça, nos abriu a compreensão para a Escritura. E eu posso dizer também, eu, sequer uma vez, na mensagem divina, na comissão divina que Deus, o Senhor, deu ao nosso amado irmão Branham, nenhuma vez duvidei, sequer uma vez. Eu posso dizer, como Paulo, sem machucar, sem ter machucado o Senhor. Também sou só um ser humano, mas o que isso se refere, eu não tenho problema de crer a Deus de todo o coração e aceitar. E então também, da mesma forma, o que Paulo, então, em 1 Timóteo, já no primeiro capítulo, escreveu: grato sou aquele que me considerou fiel e me colocou no seu ministério. Irmãos e irmãs, tudo é graça. A eleição, o chamado e também a determinação para o ministério, tudo é graça. E assim, vamos finalizar dizendo obrigado ao Senhor por termos encontrado graça com Ele. Podemos crer, como diz a Escritura. Vamos enfatizar mais uma vez, somente quem crê agora que Deus enviou o nosso amado irmão Branham com a mensagem divina, com a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo. E como lhe foi dito, esta mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo em toda a terra. Nós podemos dizer, hoje, esta Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos, pois é uma Escritura de acordo da promessa. Deixe-me também ainda falar isso finalizando. Nosso Senhor, Ele deixou escrever: quem aceita um profeta que eu envio, ele receberá o galardão de um profeta. Irmãos e irmãs, nós, com todos os apóstolos, com todos os verdadeiros crentes das 7 eras da igreja, que como vencedores tomarão parte no arrebatamento e nas bodas, juntos estaremos e traremos a glória a Ele. E com todos os servos de Deus, com todos os profetas e apóstolos, juntos seremos coroados e traremos a gratidão ao nosso Senhor. Ambas coisas são graça que podemos reconhecer o que o Senhor determinou para esse período e também que de coração podemos crer.
que todos, em todos os povos e línguas, mundialmente, sejam abençoados. E como ontem também dissemos que nós nos reunimos novamente, tanto quanto o tempo permita, e juntos vivenciaremos a consumação. Ao nosso Senhor seja a glória trazida em toda a eternidade, no santo nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer. Pai Celestial, de todo o coração, eu te falo obrigado também por esse dia. Eu te falo obrigado que a tua palavra em todas as línguas e povos entrou. Abençoe todos os tradutores que estão aqui, todos que estão em casa, todos que em diversos países estão. Abençoe todos os tradutores e abençoe todos que creem na tua santa palavra, que ouve a tua última mensagem, que são separados, preparados, e nós te agradecemos que tu nos determinaste para tomar parte na primeira ressurreição. Nós te agradecemos por tua preciosa palavra, na qual está escrita: bem-aventurados e santo é quem toma parte na primeira ressurreição. Abençoe a multidão comprada pelo teu sangue. Abençoe o teu povo. Abençoa-nos e esteja com todos nós. No santo nome de Jesus. Amém. Soll sie werden weiß wie Schnee, wirklich blutrot Se o pecado for vermelho como sangue, deve se tornar alvo como a neve. E o que é tão vermelho como a escarlata deve se tornar como a lã. Se o pecado for vermelho como sangue, se o pecado for vermelho como sangue, deve se tornar alvo como a neve. Deve se tornar alvo como a neve. Ouçam a voz que convida: ó, convertei-vos a Deus. Ouçam a voz que convida: ó, convertei-vos a Deus. Porque Ele é cheio de misericórdia. A sua fidelidade é grande. Ouçam a voz que convida. Ouçam a voz que convida. Ó, convertei-vos a Deus. Ó, convertei-vos a Deus. Ele perdoa transgressões e não se lembra mais do pecado. Ele perdoa transgressões e não se lembra mais do pecado. Vinde a Ele, todos cansados, porque nele há descanso. Ele perdoa transgressões. Ele perdoa transgressões e não se lembra mais do pecado.
e não se lembra mais do pecado.